Sejam bem-vindos à série Viva com Propósito. Esse é o quarto episódio da nossa série e caso você ainda não tenha assistido aos outros episódios, eu recomendo que você assista. Você pode fazer isso clicando no card que vai aparecer aqui em cima, na sua tela, e eu também vou deixar o link dos episódios anteriores aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar a nossa série vendo o terceiro propósito de Deus para a nossa vida. Nos episódios anteriores, nós vimos que Deus nos criou com o propósito de nos amar e que o primeiro propósito dele para a nossa vida é amar a Deus e conhecê-lo. O segundo propósito, que ele nos criou para a sua família. O terceiro propósito de Deus para a nossa vida é aprender a amar o próximo. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou repetir porque esse propósito é realmente muito importante. Aprender a amar o próximo. E onde nós aprendemos isso? Na família, lembra? Exatamente como vimos no episódio anterior. Por isso, a importância de convivermos em família. Você não pode aprender a amar nos negócios, na escola, em uma competição esportiva, por exemplo. É na família que nós aprendemos o verdadeiro significado do amor. Algumas pessoas amam ficar sozinhas na natureza, e isso é ótimo e traz muita paz. É realmente possível sentir Deus, amá-lo mais e contemplar sua grandeza em meio à paz e à tranquilidade que a natureza proporciona. Mas você não consegue aprender a amar o próximo sozinho, isolado na natureza. Isso nós aprendemos rodeado de pessoas, e muitas vezes pessoas difíceis de lidar, mas não tem jeito, nós não encontramos atalhos para isso. Nós só aprendemos a amar o próximo assim, e o melhor lugar para fazermos isso é na família, com as pessoas próximas de nós. Porque Deus quer que nós aprendamos a amar o nosso próximo, mesmo com seus defeitos e com suas falhas. Esse é, sem dúvida, um dos grandes propósitos para a nossa vida, aprendermos a amar as pessoas como elas realmente são. Em Romanos, capítulo 12, versículo 5, nós temos o seguinte versículo: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que coisa linda! Nós não estamos sozinhos. Em Cristo, nós formamos um corpo e estamos ligados uns aos outros. E é quando nós estamos ligados, unidos, que as dificuldades nos relacionamentos surgem. Quanto mais proximidade, mais atrito. Quanto mais próximo, mais difícil de se entender. Eu falei sobre a dificuldade de sabermos ouvir e nos comunicar em um vídeo aqui no nosso canal e explico que a ciência tem feito descobertas importantes a esse respeito. E já foi comprovado que o entendimento entre pessoas próximas é pior e mais difícil do que com pessoas estranhas. Se você não assistiu, eu vou deixar também ele no card aqui em cima e também vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Quando terminarmos aqui, você pode assistir porque vale muito a pena. E eu gostaria de esclarecer algo aqui hoje, que eu já ouvi muita gente por aí falando e usando um versículo bíblico para tentar justificar alguns dos seus comportamentos. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, na parte B do versículo nós lemos o seguinte: suportai-vos uns aos outros. Já ouviu pessoas usando esse versículo por aí? Elas falam, ainda bem que existe esse versículo na Bíblia, porque olha, tem gente que só dá para suportar, que não dá para amar, não dá para conviver. Ou pessoa difícil, então o versículo está errado? Não, muito pelo contrário, ele está corretíssimo. Infelizmente, a interpretação de algumas pessoas é que está errado. O suportar nesse versículo faz referência a dar suporte, a ajudarmos uns aos outros e não suportar no sentido de tolerar. Mas o que Deus realmente quer é que nós suportemos, ajudemos uns aos outros sempre. Mas e quando nós temos no nosso caminho aquela pessoa difícil, chata, complicada, o que nós temos que fazer? Tem jeito? Tem. Claro que tem, sempre tem jeito, mas aí nós precisamos colocar em prática aquilo que o maior educador e especialistas em relacionamentos que já pisou nessa terra diz a esse respeito. O contexto do versículo que nós vamos usar como referência para esse texto é o seguinte: depois de Jesus ter deixado os saduceus sem respostas,
Os fariseus, que eram os grandes estudiosos e conhecedores da lei no tempo de Jesus, colocam Jesus à prova, tentando achar alguma maneira de incriminá-lo. Em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, nós encontramos essa história. Um perito da lei chega até Jesus e pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Deus, ele não se confunde em sua palavra. O que nós realmente devemos é aprender a fazer, é amar o nosso próximo. E amar é uma decisão, não é algo que surge espontaneamente dentro de nós. Não é uma predisposição fixa que existe dentro de nós. Amar é uma decisão, uma escolha que eu e você precisamos fazer. E esse propósito é muito importante em nossa vida. Aprendermos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não um amor egoísta, aquele que ama com a intenção de receber algo em troca, mas aquele que ama como Deus nos ama, como nós somos, com as nossas falhas e com todos os nossos defeitos. Jesus disse que nós deveríamos amar não só os nossos amigos, familiares, as pessoas que querem o nosso bem, mas que nós deveríamos amar aquele que nos maltratam, ajudar os que nos perseguem, dar de comer ao nosso inimigo. E como esse tipo de amor está distante da realidade que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? E esse tipo de amor não é utopia, não é algo inalcançável. Foi esse amor que levou Jesus a se entregar na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. E quando ele estava lá, seminu, sendo humilhado e maltratado, pregado numa cruz, mesmo sendo inocente, sofrendo a pior morte de sua época, ele olha para os seus agressores, os mesmos que o bateram, cuspiram e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele olha para a multidão que o insultava e diz: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus pede perdão por seus agressores. E Jesus não era hipócrita. Ele realmente disse isso de coração. Ele estava sendo sincero. Ele amava todas aquelas pessoas assim como ele te ama hoje. E é com esse mesmo amor que nós devemos amar o nosso próximo, com um amor que nós fomos amados primeiro. Que Deus abençoe a sua vida, e a minha oração hoje é para que, se esse amor ainda não faz parte da sua vida, da sua história, que ele comece a nascer e a se manifestar dentro de você a partir de hoje, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.